Bom dia, mais uma vez estamos aqui com o programa Comece Bem o Seu Dia. Esse programa realizado pela Igreja para Sempre, muitas vezes, tem sido bênção na vida de pessoas até que nem são evangélicas e que estão acompanhando a gente nesse canal, com esse devocional, porque de repente você está enviando. E se você ainda não envia para um amigo ou para alguém, até como forma de evangelismo, faça isso. Eu tenho certeza, será a bênção de Deus para a vida dela. Vamos lá. Mateus 21, 18. Eu quero que você preste muita atenção nisso, que isso aqui vai ser libertação para a tua vida. Mateus 21, 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? O que eu quero falar com você hoje é um tema muito significativo. Feche ciclos, mesmo que eles não tenham acabados. Eu vou repetir. Feche ciclos, mesmo que eles não tenham acabados. Você fala assim: apóstolo, mas o certo não é quando um ciclo se fecha, um novo se abre? Exatamente. Agora, não é quando fecha, é se fecha. Quando um ciclo se fecha. Você já viu que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala assim: se eu tivesse feito isso tanto tempo atrás, não teria chego nesse ponto. Você já viveu algo assim? Por exemplo, menos casamento, hein? Não usa minha palavra aí contra isso não. Mas um namoro. O namoro não está legal. O namoro está piorando. Já teve uma conversa, já teve uma briga, já teve até uma ruptura. Mas aí volta, mas o namoro só está piorando. Aí depois, lá na frente, não tem jeito, acaba tudo. A gente tem que ter um cuidado muito grande no que é teimosia e do que é persistência. Às vezes, estamos sendo teimosos com coisas que já acabaram. A gente que insiste. Uma amizade, sabe? Aquela amizade que ela sempre foi muito boa, era uma via de mão dupla. De repente, essa via ficou mão única. E, de repente, essa mão única acabou também. Ninguém procurou mais ninguém. O ciclo acabou. Ok. Mas e aquela amizade que ela foi tendo briga, fofoca, disse-me-disse? Será que ela precisaria chegar no ponto que chegou? Aí você fala: apóstolo, mas esse texto que você leu? Claro, vamos falar dele. A figueira tinha folhas, mas a figueira não tinha fruto. E a figueira tinha folhas porque era a época de dar frutos. E a figueira, automaticamente, ao ter folhas, era um sinal que deveria ter fruto. Quando Jesus vai na figueira que tem folha, é porque ele sabe que se tem folha, tem fruto. E quando ele chega na figueira que tem folha e não tem fruto, ele encerra o ciclo dela. Qualquer área da nossa vida, volto a dizer, tirando o casamento sempre vale a pena tentar um novo ciclo. Mas nós não estamos falando de casamento, mas eu preciso deixar registrado. Mas às vezes a gente fica preso a aparências de que não produzem mais o que produzia antes. Às vezes a gente está agarrado até uma pessoa, seja um líder, um funcionário, sei lá, um gerente, um emprego, e que só tem folha, não tem mais fruto. Mas a gente fica com medo de dar um passo, a gente fica com medo de achar que
tudo acabou. Não, não é tudo que acabou. Foi apenas um ciclo que se encerrou. Eu vivi o final de muitos ciclos, então isso aqui vai te ajudar. Principalmente no ministério. Nossa Deus! Mas eu descobri ao longo dos anos que mesmo assim, sendo pastor, entendendo as coisas, a gente pode ter dificuldade de fechar alguns ciclos. A gente pode ficar agarrado em pessoas, em posição, em geografia, que Deus já não está mais ali. Só tem uma aparência. Não tem mais aquele fruto doce, gostoso, viçoso, bonito. Não tem mais. Será que não tem alguma área da tua vida que hoje comece bem o seu dia, está te provocando a pensar se você não está perdendo tempo com alguma coisa, uma energia para aquilo que de repente não está dando mais o resultado que deu? Isso pode acontecer, sabe? Às vezes você está insistindo, a minha praia, né, que é a área de vendas, né? Às vezes você está insistindo com um cliente, que de repente aquele cliente ali, ele está roubando tua energia. Você vende uma vez na vida, outra na morte para ele, e ele reclama de tudo, ele não paga em dia. Tem um limite para isso aí também. Às vezes é um ministério, sabe? Você já não flui mais, você já não tem mais a mesma alegria, você já não está mesmo com o mesmo brilho no olhar. Tem uma conversa franca, uma conversa difícil. Por quê? Porque senão você vai acabar fechando um ciclo da pior maneira possível. Acontece muito em empresa. A pessoa quer ser mandada embora, a empresa não manda, e aí ele começa a ter atitudes da figueira. O que é? Tem folha, mas não tem fruto mais. O que acaba? Isso acaba dando um problema, dando desgaste, dando briga. No final mandou embora. Valeu a pena? Será que valeu a pena? Será que esse fruto valeu a pena? Às vezes você está insistindo numa profissão que você não leva jeito, e você faz curso, mas Deus não te chamou para isso. Tem coisa que Deus não me chamou para fazer. Eu já tentei fazer. Já. Principalmente por essa cultura pastoral, né? Pastor tem que estar envolvido em tudo. Pastor tem que estar em tudo. Mas demorei muito para aprender. Não é assim. Eu tenho que estar naquilo que Deus me chamou. Outros líderes têm que estar naquilo que Deus os chamou. E tudo isso vai convergir para a obra de Deus sendo feita com excelência. Agora, eu precisei fechar um ciclo de que eu não estaria mais em todos os lugares, que eu não participaria de todas as atividades, que eu não estaria em todas as reuniões, que eu não poderia fazer tudo como fazia antigamente. Não é que eu fazia, até porque eu nunca fui centralizador, mas eu estava em tudo. E eu cheguei a uma conclusão: eu preciso fechar esse ciclo. Uma igreja não vai crescer porque eu estou em tudo. Senão eu estou mais importante que Jesus. Uma igreja vai crescer porque Deus dá o crescimento, porque as pessoas certas estão nos lugares certos, porque estamos cumprindo a grande comissão, porque estamos vivendo a palavra de Deus. É isso que vai fazer. Então, não espere as coisas chegarem no fundo do poço, no pior possível. Não precisa disso. Eu fico imaginando, já pensou se Judas tivesse tido uma atitude diferente? Tivesse tido uma atitude em que ele não precisava terminar o ciclo daquele jeito. Quando ele viu que o olhar dele já era para as coisas materiais, ele poderia ter pedido ajuda, ele poderia ter pedido um conselho, ele poderia ter se arrependido, procurado Jesus. Não, ele foi até o final, fechou aquele ciclo. Aí ele entra com remorso. E remorso não muda a vida. O que muda a vida é arrependimento. Porque o remorso é uma coisa da carne, é uma coisa do momento, é uma coisa assim que passa. Agora o arrependimento genuíno, né? O arrependimento genuíno, puxa vida, eu não quero mais fazer isso, eu errei, o que eu posso fazer para consertar,
Por quê? Porque existiu arrependimento. Então, aonde entra o arrependimento, o próprio Deus, ele lida com as coisas diferente, ele move diferente. Por quê? Porque teve arrependimento. Amado, não insista em ciclos que já terminaram. A gente tem uma mania de achar que o ciclo se fecha lá no fundo do poço. Eu tenho pedido a Deus ter sabedoria para terminar os ciclos que se encerraram no tempo dele. No tempo dele, no tempo de Deus. Porque no meu tempo, eu posso sair do campo da persistência e entrar no campo da teimosia. Como se, deixa mais 6 meses. E o estrago que pode ficar mais 6 meses? Eu posso até te dar um exemplo para a gente fechar aqui. A gente que é pastor, né? Você deve ter o teu exemplo. Mas quando um líder, ele já não é mais o mesmo líder. O voluntário já não é mais o mesmo voluntário. E você vai tentando, você finge que está tudo bem. É verdade, finge, tapa os olhos. E ele também finge que está tudo bem. Só que quando as coisas vão se complicando, pergunta por que ele não veio na reunião, por que ele não estava no culto, ele acaba trazendo respostas atravessadas. E nessa, a gente pode até acabar dando uma resposta um pouco mais dura, ou seja, chegamos no fim de um ciclo de uma maneira muito desnecessária, porque faltou humildade para a gente reconhecer que algumas coisas não estavam fluindo e que nós deveríamos alinhar isso. Comece bem o seu dia hoje, é para você refletir em todas as áreas da sua vida. Talvez você vai precisar parar um pouco com esse ciclo de gastar, de querer estar nos lugares, de querer comprar aquelas roupas. É um ciclo. Talvez você vai precisar dar uma parada até no ciclo da igreja, no ministério que você atua. Não tem problema, isso não é pecado. Mas com sabedoria, com graça, com humildade. Não sei, mas pode ter certeza. Quando você não está alinhado ao tempo de Deus, para as novas estações, o fruto que era maduro começa a apodrecer. Que Deus te abençoe, comece bem o seu dia, envie para alguém, segunda a sexta, 7 horas, estamos aqui. Mas você pode assistir, qualquer horário, qualquer época. Que Deus te abençoe.